Nós somos expostos a gráficos o tempo todo, seja em revista, em jornais, nas redes sociais, analisando informações. Os gráficos são muito importantes, ótimos aliados. Mas você sabe ler um gráfico? Você sabe interpretar se esse gráfico está sendo real oficial com você, se ele está sendo verdadeiro? Bom, se você aí está interessado em entender como a gente consegue manipular informações dentro de gráficos, você está no lugar certo. Aqui na Matemaníaca, porque sim, não é a resposta. Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacoldi, a Matemaníaca, e a gente vive um momento que a gente está numa avalanche de dados. Então a gente consome dados o tempo todo, a gente gera dados o tempo todo e os gráficos são ótimos aliados nesse momento porque ele é uma forma visual, algo muito fácil de olhar e entender o que está acontecendo no rolê todo apenas com uma imagem. A grande pergunta é como esses gráficos estão chegando para nós, como a gente está consumindo esses gráficos? Os gráficos existem das mais diversas maneiras. Tem gráficos de barras, de linhas, de setores circulares, que a gente costuma chamar eles de pizza, e por mais que eles sejam diferentes, existem algumas características que são comuns a todos os gráficos. Então todos os gráficos precisam ter um título. O título diz para que o gráfico veio, qual a informação que ele vai estar te passando. Outra informação importante é a gente dizer nos eixos quais são os dados que a gente está trabalhando, as grandezas de medida e também dizer qual é a unidade de medida que a gente está trabalhando dentro dessas grandezas. Algo muito comum é também usar as legendas para discriminar alguma cor, textura que a gente está usando para poder não haver dúvidas sobre o que a gente está falando em cada parte do gráfico, sem contar que a fonte é algo essencial, porque a gente consegue conferir de onde esses dados estão vindo e se eles estão de fato sendo transmitidos da maneira correta ali naquele gráfico. Essa escolha, se é de setor, de linha, de barra, é muito pessoal de quem está criando esse gráfico e geralmente opta-se pela opção de que os dados serão passados de maneira mais rápida, clara e eficiente. O gráfico, por todos esses elementos que eu acabei de citar, ele diz por si só. Ele tem que ser capaz de transmitir essa informação somente por ele mesmo. Mas é mais comum do que a gente imagina como os dados são manipulados dentro de gráficos e o meu objetivo aqui é alertar algumas coisas que a gente precisa ficar muito atento dentro de cada um deles para a gente garantir que a gente não está sendo enganado. Antes de começar a analisar esses gráficos, eu vou te perguntar, você já está inscrito aqui nesse canal? Senão eu faço esse super convite agora, vem fazer parte do time da Matemaníaca. E se você quiser ficar mais próximo da Juju ou garantir a existência desse canal, apoiar ele financeiramente, você pode ser um padrinho ou um membro nos primeiros 2 links que estão aqui na descrição. Os gráficos que eu vou mostrar aqui, eles foram baseados numa pesquisa que eu fiz com os seguidores lá do Instagram, do Twitter e também dado à comunidade aqui do canal. Foi uma grande brincadeira, mas no final das contas vai dar pra gente analisar várias coisas legais aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa reparar é na proporção do tamanho das barras ou até mesmo na altura das linhas dentro de um gráfico. Por exemplo, se eu mostro esse gráfico aqui para vocês, o que vocês conseguem tirar de conclusão? A gente está falando aí se a matemática é criada ou descoberta, e aí tem 518 pessoas que acreditam que a matemática foi criada e 636 pessoas que acreditam que a matemática foi descoberta. Só que não faz sentido. O tamanho da barrinha do criada está maior que o da descoberta. Você pode falar, nossa, Ju, que grotesco, jamais. Time, infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina e inclusive a gente tem um caso bem famoso de que foi televisionado esse gráfico aqui. Ele fala sobre inflação, ele usa dados do IBGE, mas eu não consigo entender porque, por exemplo, ele tem uma linha aí falando de 4,5 e a barrinha do 4,31 está muito abaixo dessa linha. Se você for olhar os anos de 2011 e 2013, não faz o menor sentido. A barra do 5,91 está maior do que a barra do 6,91. Tipo, esse gráfico está todo sem proporção alguma e ele claramente está passando uma informação errada da situação. Dias depois, esse gráfico foi atualizado no mesmo canal, mas várias pessoas consumiram uma informação errada e qual o impacto disso? Tem que ter muita responsabilidade na hora de passar uma informação e fazer um erro assim pode induzir várias pessoas a acharem algo completamente distorcido com a realidade também. Outro truque clássico quando a gente está falando de gráficos de barras e linhas é quando a gente diz que trunca o eixo do Y. O que significa isso? Significa que a gente faz um corte nesse gráfico e o eixo do Y não começa no zero. Por exemplo, nesse gráfico aqui,
exatamente as mesmas informações que eu estava usando no gráfico anterior, são os mesmos dados, mas a impressão que esse gráfico passa é que há muito mais pessoas que acreditam que a matemática foi descoberta do que criada. Essa pesquisa que a gente fez, ela contou com cerca de 1.100 pessoas respondendo e apenas uma diferença de 119 pessoas entre uma resposta e outra. Então, isso é aproximadamente 10% das pessoas. Esse gráfico leva a acreditar que é muito mais do que isso. E essa estratégia é muito utilizada quando a gente fala de crescimento, né? Quando a gente quer falar sobre a evolução de alguma coisa ao longo do tempo. Por exemplo, aqui, esse gráfico também tem um corte no eixo do Y na primeira versão dele e leva a acreditar que esse crescimento da empresa está sendo exponencial. Mas quando a gente olha o gráfico completo, bom, talvez essa diferença seja até desprezível, então é muito importante ver se esse truncamento do eixo Y ele não está levando a você ler as informações de maneira errônea. Quando a gente fala sobre gráficos de pizza, algo que é comum a gente conseguir manipular esses dados, tanto para o bem quanto para o mal, é se você faz, por exemplo, uma sobreposição de categoria. Eu fiz a seguinte pergunta: se o zero pertence aos naturais? E aí eu dei as seguintes opções de resposta: sim, pertence, não, não pertence, ou depende, às vezes pertence, às vezes não pertence. E se eu colocar as pessoas que falaram depende contando nas duas categorias, eu, entre aspas, não estaria mentindo, porque essa pessoa realmente acredita que o zero é natural às vezes, mas ele acredita também que não é natural às vezes. Mas isso produziria esse gráfico de setor aqui. Ele nos leva a crer que a quase metade das pessoas acredita numa coisa e outra metade acredita na outra. Só que o que está acontecendo? A gente está contando as pessoas duas vezes nessa amostra, então quase 500 pessoas estão sendo contadas duas vezes e isso acaba distorcendo as informações. O correto desse gráfico seria a gente incluir sim a categoria depende, e aí esse gráfico ficaria mais ou menos assim, e aí a gente pode observar que fica muito mais acentuado a diferença entre as pessoas que acreditam se pertence ou não pertence. Correlação não implica em causalidade. Isso pode não fazer sentido nenhum para você, mas é uma grande máxima e para você entender o que essa frase significa, responde aqui para Juju. Você acha que o número de pessoas que se afogam em piscina tem alguma coisa a ver com a quantidade de vezes que o Nicolas Cage apareceu em um filme? Eu espero que você tenha dado um grande não aí na cabecinha de vocês, porque não tem nada a ver, né? Se tem mais pessoas se afogando, isso não interfere em nada em quantas vezes o Nicolas Cage vai aparecer num filme e vice-versa. Mas isso é o que muitos gráficos levam a gente a acreditar. Então, a correspondência, os valores serem próximos, não implica que eles têm interferências um no outro. E tem um site que ele é específico para poder fazer esses tipos de correspondência que não implicam em causalidade, justamente para fazer uma grande crítica a gráficos que nos levam a crer isso. Fiquem muito atentos quando alguém colocar duas informações distintas no mesmo gráfico e questione mais profundamente o que está sendo passado ali antes de sair concordando, por exemplo, com alguma coisa que é muito absurda como essa. Se você quiser conferir esses gráficos, eu vou deixar o link desse site aqui na descrição para vocês. Concluindo, gráficos são ótimos aliados, mas a gente precisa ficar muito atento na hora que a gente está produzindo um gráfico para a gente não cometer alguma dessas coisas e transmitir informações erradas e também ser muito consciente na hora que a gente está consumindo um gráfico para a gente não consumir algo errado por o erro de alguém fazer aquele gráfico. Fiquem atentos às fontes, é muito importante que a gente garanta de onde estão vindo as informações que o gráfico estão apresentando também. Outra característica muito importante de gráficos são as escalas que são usadas em cada um dos seus eixos. A gente costuma muito usar a escala aritmética, onde a distância entre as marcas dos eixos vão ter sempre o mesmo valor absoluto vai estar entre eles. Então, por exemplo, se eu estiver falando numa escala aritmética de tempo e eu estiver falando isso em dias, eu vou colocar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, é sempre a mesma distância de uma marca a outra. E a gente tem usado muito uma escala chamada logarítmica, agora nessa época que a gente está passando várias informações sobre o Covid, porque ela tem um crescimento exponencial e escalas logarítmicas são ótimos aliados nesse processo. Mas eu já falei disso em um vídeo super especial com a Vivi e com a Camila lá do Peixe Babel, vou deixar linkado aqui para vocês irem lá e conferirem também.
É com muita tristeza e alegria que eu digo que a gente vem chegando no fim da nossa temporada do Porque Sim Não é Resposta. A gente falou sobre vários assuntos muito interessantes, várias pessoas novas chegaram no canal por conta dessa série, então eu agradeço todo mundo que tá aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te convido novamente para se inscrever nesse canal. Se você aí apoia esse conteúdo e você quer garantir a existência desse canal, seja um padrinho, um membro aqui nos primeiros links da descrição. E te faço um convite, deixa aqui nos comentários, se a gente tivesse uma segunda temporada do Porque Sim Não é Resposta, o que você gostaria de ver a Juju respondendo? Quais são os assuntos que a gente vê na escola que a gente acaba não entrando nos porquês mais profundos, mas vocês gostariam de entender? Mas sem choradeira, por favor, que eu sou sensível, tá? Eu choro mesmo. A gente vai se ver aqui semana que vem, mas com outro tema, com outra proposta. Venham aqui conferir o que a Juju vai estar falando, combinado? Super beijo pra vocês e bons estudos!